Boa noite, bem-vindos ao Ministério Diante do Altar. Para contextualizar, esse ministério existe há mais de 20 anos, era presencial e com a pandemia corremos online. Esse recurso, como falou ali o tio César, tem sido uma bênção. E foi rápido, e viemos para o Zoom, estamos pensando aí também, estamos trabalhando para fazer um acerto de irmos também para o YouTube ao mesmo tempo. É bastante trabalho, então estamos aí, mas que Deus abençoe a cada um. E eu acho que a mensagem essa noite, trazida pelo Dr. César Vasconcelos, eu acho que ele quase dispensa apresentação, né? Ele tem muitos títulos, ele é muito, né, conhecido, aplaudido, aclamado. Aqui nesse grupo ele é muito conhecido, né? Eu compartilho o material dele do YouTube sobre depressão para quem me fala, eu mando o link, mas o Dr. César Vasconcelos, ele é um médico, né, especialista em psiquiatria, ele tem pós-graduação em psicoterapia breve e biopsicossocial, ciência, né, biopsychosocial em medicina, apresentador, como conhecemos, né, da Novo Tempo, com dois quadros, Claramente e Equilíbrio, escritor, palestrante, colunista da Vida e Saúde, também, isso aí é mensal, também semanal na Serra do Novo Friburgo, esse jornal. Autor de livros, Consultório Psicológico, Saúde Total, publicados pela CPB, do livro Casamento, o que é isso? E do audiolivro Casamento, o que é isso? Comentado. Então, eu coloquei ali do lado, no bate-papo, os links que dão acesso às redes sociais do Dr. César. Então, procurem, usem, porque é todo um material divino. Então, Pastor César, muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que nós temos conversado aí mais de um ano sobre a sua participação, não tem dado certo. É uma honra tê-lo conosco essa noite. Então, que Deus o use como tem usado até agora. Muito obrigada, Dr. César. Ok, obrigado, Zina. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Significa muito, né? Cada um de nós estamos aqui, cada um está aqui porque Deus está mantendo nossa vida e por esse grupo que tem sido, agora eu fiquei conhecendo, né? Uma bênção para muita gente. Então agradeço ao convite da Zina, que já foi feito no ano passado, não deu certo, mas esse ano deu certo, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu vou falar um pouco hoje sobre depressão. Deixa eu botar aqui. Está tudo Ok, certo, doutor. Podemos tá tudo ver. certinho, né? Então, Sim. já foi falado aí, todo mês, já tem mais de 30 anos, todo mês eu tenho uma coluna nessa revista Vida e Saúde. Eu tenho um casal de filhos, minha filha é psicóloga, e de um tempo para cá o Michel Soborges convidou a minha filha, que se chama Thaís, e eu escrevo o artigo, mando para a CPB, coloca no formato jornalístico e manda para a Thaís, e a Thaís monta um texto, um teste, aliás. Então, todo mês a revista Vida e Saúde tem o meu artigo e tem o teste que ela faz em cima do meu artigo. Meu filho é formado em ciência da comunicação, tecnologia da informação, trabalhou no Novo Tempo. Mas em 2007 foi para os Estados Unidos, ele é cidadão americano, já está lá, tem dois filhos brasileiros, a esposa e uma menina americana, minha neta, única neta que eu tenho, tem cinco netos, e ela nasceu no Tennessee, chama-se Lisa, e meu filho tem trabalhado já há alguns anos para cá, para a Universidade Andrews. Bom, então esse é o primeiro livro que a CPB publicou, que eu escrevi anos atrás, no formato de perguntas e respostas. Esse é o segundo livro da CPB, Saúde Total, a cura que você precisa do jeito que Deus prescreve. Aqui eu falo de medicina de estilo de vida, tem bastante referência bibliográfica. E fizeram um e-book também lá. A CBB lançou um e-book desse livro aí. Esse é o primeiro livro que eu publiquei por conta própria, em 2000, por aí. Não é um livro sistemático, né, de princípio, meio e fim, são artigos soltos. 2010 eu fui no estúdio profissional, fui lendo esse livro e comentando esse livro, que virou então meu primeiro audiolivro. Casamento que é isso comentado. Deixa eu só botar no silencioso aqui esse camarada. Pronto.
E então, doutorcesar.com, nesse meu site aí, vocês podem ver informações sobre isso aí. Que é esse artigo, esse site, doutorcesar.com, é só artigo. Toda semana eu coloco um artigo novo ali, uma página e meia, portanto não demora a ler, com temas variados sobre saúde mental. Antes de começar aqui, eu estava escrevendo o artigo dessa semana e ainda vou terminar aqui, vou fazer uma revisão e hoje ou amanhã entra no ar. Então, toda semana um artigo novo nesse site. O programa de televisão, eu fazia o programa sozinho anos atrás, e depois mudou a grade da TV, mudou várias coisas, mudaram várias coisas, e o meu programa foi para dentro do Vídeo Saúde. O programa Vídeo Saúde é apresentado pela Teru, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira. Também eu fazia segunda, aí doutor Luiz Fernando ou doutora Daniela, né, Cano, Luiz Fernando Sela. Na terça, culinária vegetariana. Na quarta, saúde mental. Na quinta, atividade física. Na sexta, miscelânea. Então, durante um tempo, eu fiquei na quarta-feira com a Teru, sempre convidando alguém. Um programa de 4 da tarde, às 5h30. Mas eu pedi para sair porque eu estava preso toda semana ao vivo ali e eu tinha outras atividades. Então, o que que acontece? Agora, de um tempo para cá, dentro do Vídeo Saúde, eu estou só nas sextas-feiras com o episódio do Claramente. Então, toda sexta-feira, dentro do programa de saúde, eu tenho 15 minutos eh, de fala, de programa ali. Você pode entrar no canal do YouTube do Vídeo Saúde, então ali vê a playlist, tem os programas que eu já gravei. Esse é meu canal particular do YouTube, youtube.com.br claramente NT, graças a Deus tem crescido bastante, estamos com mais de 1 milhão de pessoas inscritas ali, e sempre tem vídeos novos. Parou um mês aí mais ou menos, porque ah, é o meu filho que coloca os vídeos, ele estava mudando do Michigan para Califórnia, então ficou uma coisa meio difícil para ele atualizar, mas está retomando agora. E esse é o canal do YouTube particular. Bom, programa na rádio, está fazendo acho que 2 anos agora, na Rede Rádio Novo Tempo. Eu apresento o programa Equilíbrio, que ele vai ao ar. Um programa rápido, curto, 5 minutos, no horário nobre, 8h30 da manhã. Repete 2 da tarde e aos domingos também às 2 da tarde. Então, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Esse é o programa na rádio, Rede Rádio Novo Tempo, que tem apresentado. Bom, vou pensar um pouquinho, por que que eu coloquei esse texto? Porque são as minhas redes sociais, né? doutorcesar.com, seu artigo, YouTube, vídeos, Instagram. Estou voltando a ativar agora o Instagram, porque eu não estava mexendo com o Instagram, e estou voltando agora a colocar alguma coisa ali. O TikTok, comecei a colocar o TikTok, tem uma menina do Novo Tempo que trabalha na web, que me ensinou ali como fazer o videozinho, é rápido, então estou colocando alguma coisa ali também. Mas por que esse título, né? Depressão, o que mais além da medicação? Porque a tendência da medicina a medicina organicista, é medicar. No mundo da psiquiatria, tem psiquiatras que são clínicos, que o trabalho é orientação medicamentosa, e tem psiquiatras que fazem a medicação e também fazem a parte de aconselhamento, psicoterapia, porque fizeram uma formação nessa área, que é o meu caso. Eu parei de atender consultas, trabalhei 40 anos em consultório, e em dezembro de 2020, eu parei de atender para poder me distinguir, porque eu chamava de Deus para a área de comunicação. Então, eu não atendo mais desde 2020. Realmente, em termos de rendimento, caiu bastante, mas Deus nunca deixa faltar nada. E Deus me chamou para essa área, né, de palestra, de artigos, de rádio, TV, vídeo. Então, é essa área que eu tenho trabalhado mais intensamente nesse tempo agora aí. Então, realmente a medicina tem essa visão, a medicina mais organicista, né, de medicação, e vou falar mais adiante sobre isso aí. Então, quer dizer, o que pode ajudar a pessoa deprimida tem que ter alguma coisa além da medicação. Porque se basear o tratamento só na medicação, vai frustrar, né? E eu vou falar por quê. Bom, eu começo com um texto bíblico, né, que é Filipenses 4:8. No final vocês vão entender porque eu coloquei esse texto no começo. E eu apresento esse texto, seja falando para um grupo cristão ou não, seja numa universidade, seja em qualquer lugar, porque faz sentido.
né? Então ali diz tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É muito interessante essa recomendação de Deus através de Paulo, porque quando a gente vai trabalhar em cima daquela técnica de psicoterapia chamada TCC, terapia cognitivo-comportamental, uma das coisas mais importantes que se faz nessa abordagem, nesse tratamento, é ajudar as pessoas a ver a maneira como ela pensa, o conteúdo dos pensamentos, quais são os pensamentos mais frequentes que a pessoa está tendo, e a gente vai ver mais adiante que a pessoa deprimida ou que está no estado depressivo, a tendência dela pensar é só negativo, né? Então, e ela vai precisar aprender a observar isso e começar a trabalhar para corrigir a forma de pensar. Porque a medicação muda a forma de sentir, mas não necessariamente a forma de pensar. Por isso que Paulo está falando, comece a pensar naquilo que tem respeitável, que é justo, né? Isso eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre isso. Bom, a depressão atinge mais mulheres do que homens e em 2030 a Organização Mundial da Saúde prevê que ela deverá ser a segunda, a doença número um do mundo. Então, o mundo está entristecendo, o mundo está piorando, as coisas não vão melhorar, apesar da propaganda política em relação a isso, né? A Bíblia já fala sobre isso, quando disserem paz, paz, virá repentina destruição. Então, o mundo está entristecendo. É por isso que a Organização Mundial de Saúde prevê, num estudo prospectivo, de que 2030 deve ser a doença número um do mundo, não a que mais mata, mas a que mais atingirá as pessoas. Deixa eu ver aqui. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25%. Olha só, muita coisa, né? O aumento desses sofrimentos no período pandêmico e pós-pandemia. É, o Brasil tem 15,5 ao longo da vida, 15,5 de pessoas deprimidas, pegando um geral durante vários anos, se for focado é 4,8. E 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes no mundo, viviam com um tipo de transtorno mental. Então, é muito sofrimento. Aqui um pouquinho de estatística, você pode ver, deixa eu mudar essa aqui. Aqui é a depressão no mundo, quer dizer, o azul escuro é a mulher e o verdinho meio piscina aí são os homens. Então você vê que a faixa etária mais ali com 55 a 70 anos de idade, tem alto índice de depressão, sempre nas mulheres, mais nas mulheres. Deixa eu ver aqui. Esse outro quadro mostra a depressão em função da região do mundo. Você vê uma coisa que chama atenção, bem no meio do gráfico aí, continua, né, as mulheres com maior incidência e nas Américas. Olha que interessante, né? O Brasil é o país das três Américas que tem mais depressão. E Estados Unidos tem um alto índice também de depressão. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, aí alguns moram aí, um médico se suicida por dia, né? Um pouquinho mais do que um por dia. E, e o Brasil tem um maior índice de ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Aqui mostra esse gráfico a ansiedade, né? Você vê que continua ali, mais nas mulheres, menos nos homens e muito nas Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul com muita ansiedade. Aqui esse gráfico já mostra a ansiedade por sexo e pela idade. Muitos jovens com muita ansiedade. Aqui já mostra a população em termos de depressão e ansiedade, depressão aí em azul marinho e ansiedade em verde piscina. Continua na região das Américas com muita ansiedade, né? Olha o verde claro ali. E na região da África tem muita depressão, especialmente países muito pobres. Aqui mostra a questão sobre suicídio, né, o índice de suicídio pela idade e pelo rendimento, pelo salário
Então, os países que têm mais baixo rendimento, mais baixos salários, têm um índice muito maior de suicídio. Bom, vamos pensar também o seguinte: tristeza não é depressão. Tristeza é diferente de depressão. A pessoa normal tem tristeza. O cristão normal, ele tem momentos que fica triste, e a diferença entre o cristão e o não cristão é que o cristão na tristeza, ele tolera melhor, ele tem mais recursos para lidar com a tristeza. Já o não cristão pode se desesperar mais, pode ter impaciência em relação a isso, né? Então, a tristeza é um sentimento normal diante de perdas. Já na depressão, ele vai transformar no transtorno do humor. A pessoa normal tem uma tristeza passageira, né? Perdeu o emprego, teve um rompimento de casamento, não passou no vestibular, foi demitido do emprego, ou, enfim, morreu alguém que você amava, então você entra no luto, um luto normal, psicológico, isso é normal. A pessoa ela vai ter uma tristeza duradoura, que não passa com o tempo. O prejuízo na pessoa normal por causa da tristeza, o prejuízo funcional é limitado, quer dizer, até fica triste, mas consegue trabalhar, consegue cuidar da casa, consegue fazer seus estudos, embora esteja ali triste. Já na depressão é diferente, vai ser um prejuízo muito maior. A pessoa triste, ela reage a estímulos positivos. Vamos supor uma pessoa está triste e você chama, vamos passear no parque um pouquinho? Ah, não estou muito afim, mas tá bom, eu vou com você. Ela acaba indo e até melhora, né? Já a pessoa deprimida, ela não consegue. Não, não quero sair, não quero ficar no quarto, não fecha a cortina, não quero falar com ninguém. Já é diferente. Na tristeza normal, tem um fator causal, aí você bota o dedo, ai, depois que aconteceu aquilo, é que eu estou assim triste. E já na depressão, não se sabe necessariamente quando é que a pessoa, ou o que é que levou aquela pessoa a ficar triste, a ficar deprimida, né? A tristeza não tem uma lentidão, já na depressão pode ter, a pessoa ficar lenta para pensar, lenta para decidir, lenta até para se movimentar, isso pode acontecer. E a tristeza melhora com o tempo, normalmente, não precisa de remédio, não precisa de terapia, não precisa nada disso, ela melhora. Já na depressão, ela pode piorar com o tempo se não for tratada, se não for, a pessoa ajudada de alguma forma. Bom, o luto, né? Eu falei que a tristeza, por exemplo, pela morte de alguém, é normal sentir a tristeza, ter um choro vez ou outro, né? Vez ou outra, isso é normal. Mas o luto patológico é diferente. O luto patológico é uma tristeza que complicou. É um luto que complicou. A pessoa vai ter dificuldade em aceitar a morte por um período acima de 6 meses. Ela persiste numa saudade muito forte pelo falecido, não alivia essa dor da saudade, que no luto normal alivia. Ela pode ter uma ira ou amargura em relação às circunstâncias da morte, se é um luto por morte, né? Raiva do médico, raiva de Deus, raiva das pessoas, raiva do hospital, enfim, preocupação exagerada com o falecido, um excessivo escape de qualquer lembrança do falecido, uma futilidade em relação ao valor de continuar a vida e os relacionamentos, e incapacidade de enfraquecimento no desempenho. Então, isso é um luto complicado que aí vai precisar de uma ajuda também profissional. Como é que você sabe que a pessoa tem depressão? Como se diagnostica a depressão? Então, ela tem que ter a pessoa, para se dizer que uma pessoa tem depressão, depressão, transtorno, né? Ela tem que ter dois sintomas básicos: o humor deprimido, ou seja, uma tristeza que não passa, não alivia por pelo menos 2 semanas, e uma diminuição do prazer, do interesse em tudo aquilo que era prazeroso, que era agradável, que era de interesse, né? Incluindo o sexo. Então, a pessoa perde essa capacidade de experimentar prazer, tem interesse nas coisas, não quer sair, não quer falar, não quer conversar com as pessoas, e o interesse no trabalho cai, nos estudos cai, em frequentar a igreja cai, e a tristeza que não passa, o tempo todo, 24 horas por dia, essa tristeza que fica perturbando, isso tem que ter por pelo menos 2 semanas direto, e aí você acrescenta. Outros sintomas que são alteração do apetite, pode estar para mais ou para menos, o sono também pode estar para mais ou para menos, embora é muito comum pessoas deprimidas terem a chamada insônia terminal. Insônia terminal é aquela que a pessoa deita, dorme, mas quando chega 2 da manhã acorda, não consegue dormir mais, porque ela fica num pavor de como vai conseguir viver aquele próximo dia se ela não tem pique, não tem energia, não tem garra para funcionar.
Ela pode estar agitada ou não, fadiga, né? Mesmo dormindo bem, ela vai ter fadiga, cansaço, perda da energia, um sentimento de inutilidade e culpa, dificuldade de concentração e pode ter ideação suicida. A depressão pode ser leve, moderada e grave. Na depressão moderada para grave e na grave pode ter ideia suicida. Só que no paciente deprimido tem dois grandes grupos em relação à questão da ideia suicida. Tem pessoas que estão com a depressão importante, e elas pensam, seria melhor eu morrer. Mas se você pergunta, você teria coragem de se matar? Esse grupo vai dizer assim, não, não, me matar não, não quero perder a salvação, não quero acabar com minha vida dessa forma. Então, esse mesmo que pensa na morte, que pense na morte, mas não tem uma ideia suicida. Até essas pessoas falam assim: ah, mas se Deus me levar seria bom, mas ela não tem coragem de acabar com a vida. Mas tem outro grupo de pessoas com depressão importante, grave, que se você perguntar, e tem que fazer a pergunta, né? Você tem pensado em se matar? Ah, tenho sim. Você já pensou numa forma de se matar? Então a pessoa vai te dizer alguma coisa, né, que ela pode falar: ah, outro dia eu trabalho no 10º andar, olhei pela janela. Ou eu peguei o metrô e olhei o trem vindo, fiquei pensando como é que é pular da plataforma. Ou então eu descobri ali que tem um lugar que vende um veneno para rato que me vende por baixo dos panos, já sei quanto é que é. Então essa pessoa já elaborou uma forma de se matar. E aí a família tem que ter 24 horas de observação, claro, o tratamento com o profissional porque ela tem um grande risco de suicídio. Algumas pessoas perguntam assim, mas será que a pessoa que já manifestou alguma frase sobre ideia suicida, será que a gente tocar nesse assunto não vai incentivar essa pessoa a se matar? Não, pelo contrário, porque a pessoa está tão agoniada, tão angustiada, tão sofrida que ela precisa desabafar, ela precisa falar para desabafar, porque muitas vezes vai até aliviar. Bom, então depressão tem esses sintomas. Aqui é uma imagem de uma tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, que mostra o cérebro deprimido. Olha a diferença do cérebro deprimido para um cérebro recuperado da depressão. Quanto mais pontos vermelhos e amarelos você vê, mais áreas do cérebro estão funcionando. Então você vê como que o cérebro da pessoa deprimida funciona mal, né? Porque assim, é uma depressão real, uma depressão doença, uma depressão transtorno. Não é frescura, não é para chamar atenção, a pessoa não está funcionando bem mesmo. Aqui é uma outra imagem também de tomografia que mostra um cérebro normal, com muitas áreas ativadas, né? Esse verde brilhante, esses cor de abóbora, vermelhinho, tudo o cérebro funcionando. Olha o cérebro deprimido, como é que não funciona bem, muitas áreas estão em déficit, né? De funcionamento. A mesma imagem, outra imagem parecida, pessoa deprimida e não deprimida. Quanto mais no lado direito aí a pessoa não deprimida, muitas áreas estão em branco, é que está funcionando bem aí. Bom, existem algumas teorias para explicar por que que a pessoa fica deprimida do ponto de vista da neuroquímica. Essa é uma das teorias mais comuns. Essa imagem que você está vendo aí, né? São dois neurônios. O nosso sistema nervoso central, as células são chamadas neurônios. Então, entre uma célula e outra, existe um espaço chamado sinapse, né? Então você está vendo aí uma célula que vem na forma de um osso, né, de um bastão, e ali tem aquelas bolinhas vermelhas, e a próxima célula ali, que está no formato assim abaulado, então vem algumas substâncias, né, serotonina, que vai passar de uma célula para outra célula. Esses cálicezinhos que vocês estão vendo em verde, né, parece um bonequinho com a cabeça vermelha. Aqueles cálices verdes ali são os receptores da célula. Então, quando a célula anterior manda os neurotransmissores, especialmente serotonina, vai para outra célula, é um transporte, né, de célula, chama-se neurotransmissão, e encontra espaço para entrar na próxima célula com essas vesículas, né, de serotonina, então a pessoa se sente bem. Nessa teoria, eh, se diz que as pessoas, nessa teoria neuroquímica, se diz que as pessoas deprimidas têm um problema nessa transmissão de substância de uma célula para outra.
Aí vem aquelas perguntas: o que que acontece na realidade? Por que que a pessoa fica deprimida do ponto de vista neuroquímico? Será que tem pouca serotonina produzida naquela célula, naquele neurônio ali? Ou será que o problema é que a serotonina é bem produzida, mas ela não é transportada para a próxima célula? Ou será que a próxima célula é que tem problema de receber essa serotonina? Então são várias teorias. Por isso que os antidepressivos, medicamentos antidepressivos chamados inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS, aí vem a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, outras que inibem outra substância também, a venlafaxina, enfim, tem vários, duloxetina, depois tem o escitalopram, tem vários, né? Nos Estados Unidos se fala só marca, né? Zoloft e por aí. Então, a função dessa medicação é aumentar a concentração de serotonina nesse espaço aí, na sinapse, para ver se melhora a depressão. Mas a questão é que algumas pessoas, usando medicação antidepressiva, melhoram, mas outras não. Então, tem uma outra teoria de um outro grupo de cientistas que diz que pessoas deprimidas não necessariamente vão ter uma deficiência de serotonina nessas células. Então, aí tem interrogação. Então, o que é que acontece, né? A ciência está tentando explicar. Bom, é importante pensar também que criança tem depressão. Criança apresenta depressão de uma forma diferente. Então, as causas de uma depressão numa criança pode ser uma criação muito rígida, muita crítica em relação a essa criança, a criança que é rejeitada ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois. Porque tem casais que são tão, vamos chamar de apaixonados, fissurados com romance, com paixão, que ficam grudados um com o outro e que deixa a criança de lado. Então, isso é uma rejeição, né? Tem o abandono dessa criança, rótulos, né, o bullying chamado bullying, que né, cria rótulos, maus tratos, já tem abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, a separação materna, quando a mãe abandona essa família, quem sabe apaixonada e com um romance louco da vida e larga tudo, larga até as crianças na mão do pai, vai embora, né? Ou o pai larga a mãe e deixa a mãe na rua da amargura, como se diz. Pais deprimidos também, que favorece a depressão na criança, e a depressão na criança aparece com baixo rendimento escolar, a criança começa a ficar desinteressada nas brincadeiras, que, claro, normal da criança se interessar em brincar, ela fica desmotivada, ela pode ficar muito irritadiça, ela pode se sentir incapaz. Tem algumas crianças que, quando ficam deprimidas, voltam a fazer xixi na cama quando já conseguia controlar. Então, são sintomas, na criança. A criança, ela, claro, ela não tem uma intelectualidade para poder perceber que não está sentindo bem e falar assim, mamãe, estou tão deprimida, né? Mas eu nunca ouvi uma criança, né? Você já ouviu uma criança de 5, 6, 7 aninhos? Mamãe, estou com depressão. Não, como que a criança manifesta? Não é pela palavra, ela manifesta pelo comportamento, né? Como falei aí nesse sentido. Ah, vou pensar agora uma coisa muito importante. A depressão, ela tem a ver muito com pensamento, tem a ver com perdas, mas o que que essas perdas produzem na forma de pensar? Eu estive alguns anos atrás no Congresso de Psiquiatria no Rio de Janeiro e assisti uma palestra belíssima de um professor que trabalha com psiquiatria molecular, que é um negócio cabeludo assim, né? Um estudo detalhado de neuroquímica, que não foi a minha área de pesquisa ao longo dos anos. Eu entrei mais para a área da psicodinâmica, da psicoterapia, do entendimento psicológico, do sofrimento mental. E a parte medicamentosa eu aprendi apenas o básico ali. Mas esse professor, ele é professor de psiquiatria biológica, e ele falou o seguinte: a bola da vez em relação à saúde mental é a cognição. Interessante isso. O que que ele quer dizer com isso? De que a forma como você pensa, o conteúdo que você pensa, no que você mais pensa, isso vai conduzir você para um estado de saúde mental ou para um estado de alteração da saúde mental. Então, quando você vai dirigindo, esse quadro aqui mostra a mente humana. Eu botei um fusquinha ali, mas a nossa mente humana, ela funciona, ela tem quatro áreas ali que é importante. Quando você pega o seu carro e vai num certo local, supermercado, seu trabalho, faculdade, enfim, as rodas da frente,
são as mais importantes ou as rodas de trás que são mais importantes para levar você no destino? Pensa um pouquinho. Alguns podem falar, as quatro, né? Tá, mas eu estou falando o seguinte: qual as rodas do carro que leva o seu carro para o destino? Num carro convencional, são as rodas da frente. Por quê? Porque você vira o volante para a direita, as rodas da frente viram para a direita. Você vira o volante para a esquerda, as rodas da frente viram para a esquerda. Quais são as duas rodas da frente em termos de mente humana? Os pensamentos e as escolhas. A palavra técnica é volição. Volição é o ato da vontade, não no sentido de desejo, mas no sentido de decisão, de escolha, força de vontade, decisão. Então, a gente pensa e a gente decide. Agora, as rodas de trás também são importantes para o funcionamento da mente humana. E quais são as rodas de trás? Os sentimentos e a fisiologia. Sempre o nosso corpo participa do nosso psiquismo. Tem até uns cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina anos atrás, que descobriram a conexão que existe entre as células do sistema nervoso central, endócrino das glândulas, e sim, a mente, da mente, né? Célula do sistema nervoso central, que tem a ver com pensamento, com sentimento, com célula do sistema endócrino, né? E sim, do sistema imunológico. Então, há uma comunicação entre as células desses três sistemas, de maneira que, por exemplo, quando você tem um casamento que durou 50 anos, 60 anos, os dois velhinhos já estão ali, cada um com 80 e poucos anos, eram felizes dentro do seu normalidade, da média normalidade, né? E aí, de repente, um desses velhinhos acaba tendo uma pneumonia, por exemplo, uma Covid e tal, e pai morre. O outro que ficou vivo estava bem de saúde, mas dali a 2, 3 meses morre também. O que que aconteceu, né? É que a tristeza atingiu a imunidade e abaixou a capacidade de defesa do corpo, é, facilitando assim a infecção que pode ser, às vezes, mortal, em algumas pessoas. Então, o que que a imagem está mostrando? De que a mente humana funciona com pensamento, com escolhas, com sentimentos, com fisiologia. O que que é uma pessoa nervosa? A pessoa nervosa é aquela que deixa o sentimento ficar na roda da frente e o pensamento vai para a roda de trás. O que que é uma pessoa impulsiva? Pessoa impulsiva é aquela pessoa que pensa depois que faz, né? E depois que faz, meu Deus, por que que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? A cabeça estava na roda de trás, né? A razão, o raciocínio foi para a roda de trás. E o que veio para a roda da frente, que comandou o destino, foi a emoção, foi o sentimento. Por isso que faz parte da maturidade emocional a gente ir aprendendo a administrar nossos sentimentos. Tem uma professora da Universidade de Harvard, que já morreu poucos anos atrás, doutora Lee Valand. Anos atrás troquei e-mail com ela sobre angústia humana, e uma das pós-graduações que eu fiz, nós estudamos bastante as ideias dela, Lee Makula Valand. Ela fala assim: saúde mental tem que ver com ter as emoções e não deixar as emoções ter você. Então, olha que interessante. Na verdade, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Quando Paulo fala lá em irai-vos e não pequeis, né? Ou seja, tem a emoção, mas não deixa a emoção levar você a pecar. Saúde mental é isso. Saúde mental não é você reprimir a emoção. E nem saúde mental é você extravasar a emoção descontroladamente. Saúde mental é você ter emoção, mas quem vai comandar é a roda da frente, que é a cognição, o pensamento, a escolha. Bom, esse aqui é um dos estudos feito pela Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e apesar de ser um estudo antigo, mas ele é bem do dia a dia, é isso que acontece. Ah, e aí mostrou o seguinte: verificaram o tipo de pensamento, distorções de pensamento em pacientes deprimidos. E se verificou que distorções de pensamento são altamente prevalentes em deprimidos. Estudo feito com 75 voluntários nesse trabalho, entre 18 e 65 anos de idade, mostrou que distorções de pensamento estavam presentes em 67% dos deprimidos,
Ou seja, 67% dos deprimidos estavam pensando de uma forma distorcida, errada, fora da realidade e que contribuía para ficar no estado depressivo. Existe uma das teorias que para explicar a depressão diz isso aqui, que é o modelo cognitivo, né? Não psicanalítico, mas cognitivo, diz que o humor e comportamentos negativos seriam resultados de pensamentos e crenças, crença psicológica, não religiosa, distorcidas, interferindo tanto no surgimento quanto na manutenção da depressão. Entenderam isso? Ou seja, essa teoria diz que quanto mais distorcido é o pensamento de uma pessoa, e que empurra para comportamentos negativos, então elas têm mais facilidade de entrar na depressão e de permanecer na depressão. Vou voltar a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, você veja bem, nesse estudo com 75 deprimidos, a maior parte dos pensamentos que predominava neles era desesperança, né? Depois a hipocondria, mania de doença, depois ideia de fracasso, não vou conseguir, não vai dar certo, desejo de morte e assim por diante. E você sabe que realmente na mente da pessoa deprimida, o pensamento mais comum, a coisa mais difícil para o deprimido lidar é com a perda da esperança. Por isso que você quer ajudar uma pessoa deprimida, ela precisa ser ajudada para encontrar esperança de alguma forma. O que está funcionando na vida, apesar do caos que está também por em volta? Morreu alguém que você amava e parece que a vida perdeu o sentido. Pô, mas o que sobrou? Então tem que pegar alguma coisa prática, real, que dê esperança para essa pessoa, né? Ah, bom, o que faz o nosso humor? Pô, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu lembrei das pessoas que têm ideia suicida grave. As pessoas que têm ideia suicida grave, já falei que é importante ajudar essa pessoa a falar, a desabafar. Mas elas precisam ser ajudadas, é, explicando para elas de que quando a mente está tão deprimida que pensa no suicídio, a neuroquímica está toda alterada. É como se você pegasse um óculos que não é da sua lente e você bota aquele óculos, você vai ver embaçado. Agora, se você voltar a botar o seu óculos, você vai enxergar no foco. Então, a pessoa deprimida que está com ideia suicida, a gente precisa dizer para ela o seguinte: olha, quando melhorar a sua angústia, a sua tristeza, esse desespero, você vai conseguir ter sentido para a vida, sim. Ah, mas isso não vai acontecer nunca porque morreu a pessoa que me amava, ninguém vai dar de volta, Deus não vai dar de volta. Sim, mas você pode ser, pode acontecer com você a diminuição da sua dor pelo fortalecimento que você pode receber. Quando a sua química cerebral começar a funcionar melhor, porque você vai ser ajudada com tratamento, vai ter oração, vai ter meditação na palavra de Deus, o tempo vai curando, se você vai trabalhando com esse tempo, então a neuroquímica muda e aí você passa a ter menos dor, porque uma das coisas que leva a pessoa a suicidar não é, na verdade, querer morrer, é que a pessoa acha que não tem saída à dor intensa que ela sente. Ela acaba pensando que a única forma de acabar com a dor é acabando com ela mesma. Mas essa dor vai passar, ou na pior das hipóteses, essa dor vai diminuir e vai ficar, pelo menos, vou usar uma palavra aqui, tolerável. Até porque a palavra de Deus prometeu, né? Não virá sobre você uma dor, uma provação que você não possa suportar. Bom, o que faz o nosso humor alegre, triste ou zangado, né? Você tem um evento ativador, alguma coisa aconteceu, você recebeu uma notícia, você passou numa prova, ou recebeu notícia boa ou ruim, acontece um evento, você tem uma crença central, uma crença no sentido não religioso, mas uma crença no sentido psicológico. Quando a gente cresce, na família que a gente cresce, ali tem algumas crenças, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha tido uma mãe que era muito pessimista, uma mãe que era frustrada no casamento e que vivia dizendo para você e para os seus irmãos e irmãs em voz alta: ah, não sei o que eu casei com teu pai, nossa, homem é tudo igual, ah, homem só faz mulher sofrer, ah, onde que eu estava com a cabeça quando casei com esse homem? Essa mãe sem desconfiômetro ligada, né? Inconsequente, né? E ela vive falando essas coisas e a menina vai escutando isso, a menina vai escutando. Então, qual é a crença psicológica que vai entrando na cabeça da menina e do menino com essas falas da mãe frustrada?
A crença é: o homem faz mulher sofrer, o homem é perigoso, cuidado com o homem. Essa crença, que é uma crença errada, mas que entra como se fosse verdadeira. Então, se você tem um evento ativador, você tem uma crença errada, você vai ter uma consequência emocional, né? Então, por isso que no trabalho para ajudar uma pessoa deprimida em termos de psicoterapia, temos que avaliar quais são as crenças que ela construiu ao longo da vida e botar em cima da mesa essas crenças e ver quais são saudáveis, quais que não são. Porque se a pessoa deprimida toma medicação para depressão, mas continua com crenças erradas, não vai funcionar a medicação. A medicação não vai ter poder, capacidade de trocar essas crenças, né? Isso é importante. Por isso que muita gente quer tratar depressão só com medicação, como diz o americano, I'm sorry, quer dizer, não vai funcionar. Vai funcionar durante 3, 4 meses, né? Eu tive pacientes ao longo da vida que estavam deprimidos, eu passei a medicação, cabia passar a medicação, eh, e a pessoa não queria fazer psicoterapia. Bom, então vamos tentar pelo menos aliviar o sofrimento do sentimento. Aí daqui a 2, 3 meses, se liga, doutor César, aquela medicação estava, fluoxetina, por exemplo, estava tão boa, aí funcionou bem, me senti melhor, nossa, agora estou voltando a piorar de novo, o que que eu faço? O que que faz é aquilo que eu já tinha falado, né? Vamos sentar para conversar sobre as origens dessa dor, a origem dessa tristeza, o que você pensa, o que você crê. Então, tem que fazer a parte de psicoterapia. Bom, olha só, essa mulher é um exemplo típico, né? Essa mulher, ela tinha uma depressão grave, com ideias suicidas. Olha o que é que ela vivia pensando: estarei melhor morta. Meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida. Meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui. Meu marido não me quer assim, ninguém me quer. Nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Essas eram as crenças na cabeça dela. Estava estruturado na cabeça dela. E aí usa a medicação, alivia, mas daqui a pouco volta a piorar de novo. Troca a medicação, alivia, mas volta a piorar de novo. Por quê? Porque tinha que mudar a forma de pensar. Quando ela entendeu isso e começou então a receber ajuda psicológica, psicoterápica e divina, claro, ela começou a mudar o pensamento. Olha como é que ela começou a pensar então. Me recuso a ficar pensando que é melhor morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Olha, já mudou a forma de pensar. Meu bebê não ficaria melhor sem a minha presença. Eu sou sua mãe e ele precisa de mim. E se você conhece alguém, ou se você está deprimido com a ideia de morte, seu filho, sua filha precisa de você, né? Ah, mas já está grande, já está adulto, mas precisa de você mesmo assim. Tem seus netinhos, precisa de você. Aí essa mulher também mudou assim, ó, posso aceitar o jeito de meus pais me amarem. Olha como que mudou. Meu marido tem os problemas dele, não é por isso que eu vou me maltratar. E posso aprender a lidar com a minha vida. Olha como é que ela mudou completamente. Claro que não foi da noite para o dia, né? A mudança emocional não é uma coisa rápida. A gente muda quando a gente pode, não quando a gente quer. A gente muda quando a gente está pronto para mudar, né? Por isso que Jesus falou uma vez para os discípulos: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos ainda para entenderem. Esse é um dilema nosso de profissional atendendo o paciente, que a gente olha para o paciente, a gente escuta a história, entende a história dessa pessoa e vê que aquela pessoa não está pronta ainda para mudar, então você tem que, é difícil trabalhar com isso, né? Porque a pessoa reclama: poxa, por que que eu não melhoro? Não melhoro porque não está entendendo ainda algumas coisas. Por que que não está entendendo? Porque não parou para pensar. Talvez pensou só na medicação. Ou porque parou para pensar, mas ainda não consegue lidar com a sua dor mais profunda, que é liberada pelo Espírito de Deus gradativamente. Deus não é sarcástico. Deus, o Espírito Santo, só libera que você perceba a fonte da sua dor quando você está mais pronto, mais pronta para isso. Bom, então é isso que eu queria falar, assim, só para a gente deixar umas ideias. Então, entenderam por que que eu comecei com Filipenses 4:8 e termino com Filipenses 4:8? Tratamento de depressão, como é que se faz o tratamento de depressão? Depressão tem leve, moderado e grave. Depressão leve não precisa medicação. Depressão moderada para grave pode precisar de medicação, mas o número um é a pessoa e Deus, né? Número dois, atendimento profissional, psicoterapia, aprender a lidar com a emoção. Número 3, em algumas pessoas, a medicação. Número 4, apoio da família, né? E assim por diante. Então,
É isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é saudável, seja isso que ocupe o seu pensamento, diz a palavra de Deus. Muito bem, maravilhosa apresentação, doutor César. Muito esclarecedora, inspiradora, né? E temos muitos casos aqui neste grupo. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para o doutor César, que temos aí um tempinho para algumas perguntas. Alguém, por favor? Deixa eu colocar. Alguma dúvida sobre o material que foi apresentado? Oi, Zina, Miranda, tudo bem? Boa Oi, noite. Miranda. Boa noite, querida. Sim, querida. Eu gostaria de perguntar para o Dr. César, essa questão da depressão é a questão genética e quando a pessoa não tem, né, uma predisposição genética, se ela pode vir a desenvolver durante o percurso da vida, na fase adulta, ou mesmo na fase após, por exemplo, né, 60 anos, se isso é possível. De forma, assim, desenvolver de forma patológica, que eu falo, sabe? Sim. Boa noite, Maria das Graças Miranda. Participei de uma live com você, não foi? Sim, no online, sim. E pôr do sol. Então, olha, genética é um dos fatores que contribui para o estado depressivo. Mas genética, no máximo, é 40% do estado emocional da pessoa. 60%, o neurocientista fala, alguns falam 30, outros falam 35, outros falam 40, vamos botar uma média de 40. 40% do que eu e você somos tem a ver com genética, pai e mãe. Mas 60% é aprendido. Então, a genética não é uma condenação, no sentido de que, se a mãe foi deprimida, o filho vai ter que ter depressão. Se o pai era um alcoólatra, o filho vai ter que ser alcoólatra ou alcoólico. Não, a genética não é uma condenação, a genética é uma propensão. Então, teve pai deprimido, mãe deprimida, a possibilidade de ter depressão é maior do que nas crianças que não tiveram pais deprimidos. Então, genética tem essa questão aí. Na realidade, a coisa mais importante para entender em termos de depressão não é quem a pessoa perdeu. Porque muitas vezes no consultório a pessoa já, doutor César, meu marido me abandonou, me traiu, minha mulher morreu, ou eu descobri que estou com câncer de mama, ou fui demitido do emprego, e aí, a partir daí eu fiquei deprimido, deprimida. Às vezes, esse fator que empurrou para a depressão não foi o fator causal, pode ter sido o fator desencadeador. Porque tem pessoas que sofreram abuso na infância, um namorado abusivo na adolescência, uma dificuldade na faculdade, um abuso moral na empresa, um marido complicado, uma esposa complicada, morte de um ente querido. Aí lá na 10ª perda, pum, é que entra em depressão. Então aquela 10ª perda não é que causou a depressão, ela foi a gota d'água que faltava, porque a pessoa já teve várias pancadas ao longo da vida, ao longo dos anos, e aquela foi a última que ela não aguentou mais, né? Mas o mais importante mesmo assim é a gente fazer a seguinte pergunta, em vez de fazer a pergunta assim, quem que fez alguma coisa ruim comigo, que me deixou deprimido, deprimida, mas a pergunta mais importante para se entender a causa profunda da depressão e poder dar passos para sair sem ser medicação é o que que eu perdi nessa perda? Em vez de quem eu perdi, que fiquei deprimido, deprimida, é o que que eu perdi nessa perda? Qual o significado dessa perda para essa pessoa? Então, às vezes, o significado é aquilo que traz uma luz importante para, por exemplo, vamos supor que a pessoa entrou em depressão quando rompeu o casamento por um divórcio. O meu casamento arrebentou, acabou, então eu fiquei deprimida. Tá, mas o que que você perdeu nesse casamento? Se é uma pessoa que era muito dependente, vai ficar deprimida provavelmente. Se é uma pessoa muito fissurada no outro, muito obsessiva com o outro, vai ser um desastre muito maior daquela que não é fissurada. Então, fechando a ideia, genética é uma propensão, não é uma obrigação, não é um determinismo, né? Os fatores mais importantes para explicar o estado depressivo no indivíduo é o que acontece ao longo dos primeiros anos da infância dessa pessoa, junto de sensibilidade pessoal,
né? Tem pessoas que têm um perfil de personalidade mais melancólico desde sempre. Então, se você junta pai deprimido, mãe deprimida, um dos dois ou os dois, é uma infância complicada, numa criança muito sensível e que depois vai ter outras perdas importantes na vida, puxa, isso é um prato feito para ter depressão, né? Então, o tratamento vai envolver o fortalecimento da capacidade emocional de lidar com a tristeza, com a angústia, com o medo, com a culpa, com a dor, com a vergonha. Isso é o que chama de psicoeducação, né? É o que eu fiz durante 40 anos de consultório, estou fazendo agora pela TV, rádio, palestra, ah, artigos. Você também levantou a questão de depressão na terceira idade. Sim, depressão é muito comum na terceira idade. Um dos países que tinha bastante depressão na terceira idade, está melhorando, mas é o Japão. O japonês muito, por ser muito fechado, né, mas também o idoso muito isolado, muito abandonado ali. Então, sim, depressão na terceira idade é um fator importante também, por várias razões. Mais alguma pergunta? Posso perguntar? Muito Sim, obrigada, Elza. muito esclarecedor. Deus Posso abençoe. perguntar, Zina? Sim, pode. Doutor, uma pergunta assim, bem básica, né? Porque seria muito longo. Por exemplo, no campo da educação, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo: não, aquele menino, aquele adolescente escolheu fazer isso, ele decidiu. E muitas vezes eu tenho a impressão que alguma coisa não está andando direito na cabeça da criança, porque o adolescente, porque repete e tem consequências, mas não resolve ter o castigo, né? Não resolve, não corrige. Então, há uma maneira, alguma coisa assim básica que poderia dizer, isso daqui é um problema mental, ou esse daqui ele quis fazer só porque quis, sem ter um problema mental, não sei, eu sei que é um pouco complexo, né? É, boa questão, mas esse eu quis fazer pode ser parte do sofrimento mental. É, É o próprio eu quis fazer. Quer dizer, se o indivíduo tem um comportamento repetitivo, delinquente, então essa delinquência já é o transtorno, né? Repete porque tem um transtorno. Esse transtorno pode ser um monte de coisa, inclusive e principalmente, muitas vezes, ou uma revolta ou uma atitude de muito baixo autorrespeito. Eu hum, prefiro usar essa palavra do que autoestima, né? uhum, Jovens que têm muita depreciação de si mesmo, talvez porque viveu isso com a sua família de origem, né? Um pai que vivia atacando essa criança, ou a mãe muito nervosa, autoritária, abusiva verbalmente, porque as crianças, quando são atacadas ou depreciadas pelos pais, a criança não consegue raciocinar e pensar assim: ah, meu pai fica gritando comigo, ou minha mãe me desrespeita porque ela é nervosa, tadinha, tem que ir no médico. Não, a criança ela traz contra si aquela crítica, porque ela precisa manter a idealização dos pais. Seria muito doloroso uma criança pequena, 6, 7, 8 anos, pensar assim: bom, eu tenho que me virar sozinha na vida porque não tem aquela mãe que eu queria. Não é impossível uma coisa dessa. Então é, ela preserva a imagem da mãe, preserva a imagem do pai, para porque Fica e aí. ataca, né? Não, eu que sou o problema. Então, se é uma criança sensível, ela vai se afundar, vai se achar um zero à esquerda e isso vai aparecer na vida acadêmica também, né? sim, Ou se é uma criança com outro perfil revoltada, então vai ser uma, sim, uma abusadora dos outros, vai praticar bullying, vai isso, peitar os pais, vai tal. isso, Então, se a criança repete comportamentos hum, disfuncionais, isso hum, é um sintoma de alguma coisa que é, ela está sofrendo é. ali. Eu Então, agradeço muito, porque às vezes nas escolas eu acho que eles tomam uma posição que é muito superficial, sabe? E eu entendo, eu não sei, mas muitas vezes, algumas vezes que pude, em particular, eu tenho falado, né? Olha, mas tem alguma coisa que está levando essa criança a fazer a mesma coisa toda hora. Não é normal, assim, no meu, no meu, na minha fala bem simples, né? Eu falo, não é normal. muito E, obrigada. Uma mas eu criança, uma agradeço que o criança, doutor disse, porque é isso, é a raiz, né? Tem que ver a é, raiz do problema. isso. Uma criança que fica toda hora desatenta, e a professora tem que chamar atenção, É, desatenta, desatenta, pode ter TDAH, né? Pode é, ser.
É, Né? Então tem que sim, ver. Aí sim, eu, aí eu recomendo os pais, né? Assim, olha, procura a psicopedagogia da escola. Esse é o primeiro passo. Não tem que já botar no psicólogo. Peça uma avaliação da departamento de sim, psicopedagogia, que a partir dali já pode consertar alguma coisa, sim. talvez dentro do campo do psicopedagogo, né? Ou Uhum. se entrar na necessidade de uma avaliação clínica, aí sim. Aí o próximo passo é uma avaliação com psicólogo. Ok. Doutor Muito César, obrigada, hein? Deus abençoe Nada, muito. Prazer, hein? prazer. aqui, doutor César, no chat, deixaram uma pergunta. Depressão tem cura? Boa pergunta. Sim, depressão tem cura. Tem cura. É diferente de outros transtornos mentais graves, como bipolar, etc. Depressão tem cura. Tem pessoas que saem da depressão e não voltam mais, embora depressão é um dos tipos de transtornos mentais que tem mais recaídas. Mas tem cura, sim. Já tive vários pacientes que tiveram depressão e saíram, ficaram curados, não voltaram a ter mais. Outros tiveram uma recaída, mas recuperaram de novo. E sim, tem cura. Obrigada, doutor. Mais uma pergunta aqui. Como ajudar uma pessoa com depressão quando não quer procurar ajuda? Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque a pessoa que não quer ajuda, como é que você vai ajudar? Se for criança, ela vai ter que obedecer o papai e a mamãe, né? Ah, tem que sim, obedecer, vamos lá, vou levar você e tal. Agora, a pessoa adulta, muito difícil. Como é que você vai forçar uma pessoa adulta a se tratar se ela não quer se tratar? Então, nesse caso, o familiar precisa ter atitude firme. É. Que é isso? Atitude firme é, olha, você está sofrendo, precisa de ajuda, se quiser eu vou com você. Ou então, olha, lê esse artigo aqui, dá uma olhadinha. Olha, assiste esse programa aqui, esse vídeo, né? Que foi feito, falado sobre esse assunto. Dá uma olhadinha, vê se você acha que pode ter uma ajuda para você. Então você faz tudo o possível para orientar o vídeo, artigo, um seminário, vai ter na igreja, um psiquiatra vai falar, vamos lá comigo e tal. E a pessoa, não, não quer. A pessoa falando de pessoa adulta, né? E lúcida. Adulta e lúcida. Porque se a pessoa é adulta, está fora da realidade, aí é atendimento psiquiátrico, ponto final. Bipolar na fase eufórica, esquizofrênico na crise aguda. Não tem pergunta, você quer tratar ou não quer tratar? Tem que tratar, porque até para proteger a própria pessoa dela se lesar, dela criar condições letais para ela mesma, né? Mas eu acho que além de recomendar essa pessoa resistente, que fica na negação, e já fez tudo que é possível para recomendar, para ir junto, para ler, tá? E não quer, então começa a se proteger. Então você precisa se proteger. Como assim? Bom, então você vai, em vez de ficar focado, claro, se tiver uma depressão com ideia suicida, é diferente. Aí é diferente. Eu estou falando sem ideia suicida, né? Uma pessoa meio ranzinza, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito melancólica, vive reclamando da vida, mas não quer se tratar, não quer procurar ajuda nenhuma, né? Eu repito, não estou falando de caso grave. Então você tem que voltar-se para a sua vida, continuar orando por essa pessoa, e toca a sua vida para frente, né? Vai ter uma perda, vai ter uma perda. E sempre se coloca assim, olha, quando você quiser uma ajuda, eu estou disposto a te ajudar, né? Indo no profissional, assistindo um seminário, mas você não quer, então eu vou te respeitar. Só que o fato da pessoa não querer se tratar, trazer problemas para você, aí você tem que colocar limite. Tem que colocar limite. Olha, você não quer se tratar, você é uma pessoa nervosa, está perturbando aqui a nossa casa, isso não está legal, sabe? Eu acho que você, entendeu? Tem que ser um pouco mais firme com essa pessoa, porque não pode permitir que uma pessoa que não quer se tratar fique perturbando a vida da família. Sim. Mais uma pergunta aqui, doutor. Ah, o meu filho tem borderline e pode ser porque teve depressão, ou uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, borderline não tem a ver com depressão. Borderline é um transtorno de personalidade, é um transtorno de personalidade que é uma coisa difícil de ser tratada, né? Você tem vários tipos de transtorno de personalidade. Ah, e é um transtorno que tem a ver com a estrutura de caráter. Então, essa pessoa precisa de uma abordagem psicoterápica firme para tratar com alguém que tem alguém que sabe tratar
transtorno de personalidade, que não é fácil tratar, repito isso, porque ela precisa de ter ah, uma ação terapêutica bem incisiva, bem presencial, bem com metas a alcançar objetivas, essa pessoa pensar nisso aí, e a família não deve se acomodar, não. Ah, é borderline, não tem jeito, tem que ir empurrando com a barriga. Aí, alô, tem que ficar Certo. firme. Por aquilo que eu já falei também, né? O borderline ou qualquer outro tipo de transtorno de personalidade é, não tem o direito de não querer se tratar e ficar perturbando a família. Sim. Vamos para as duas últimas perguntas, doutor. O Sim. Alzheimer em fase inicial pode desencadear uma depressão pela parte comprometida no hipotálamo? Os sintomas como isolamento é da própria doença? Sim, pode, porque a pessoa está na fase inicial de Alzheimer, ela tem ainda alguma lucidez, né? Vai e volta, vai e volta. Então, quando ela percebe que ela está com retraimento da sua estrutura de personalidade, retraimento da realidade, isso pode entristecer, né? E até bastante, né? Você vê aquele ator famoso, né? O Robin Williams, né? Ele não foi Alzheimer, foi uma doença parecida com Alzheimer, ele não aguentou a ideia da evolução da doença e o que é que ele fez? Se matou, se enforcou, né? Então, sim, então aí é uma comorbidade que a gente chama, né? Comorbidade é uma doença junto com a outra. Então, segue no tratamento, prevenir o máximo possível de Alzheimer e vamos tratar essa depressão. Uma dica, eu assisti uma vez uma palestra de um professor de neurologia, não era psiquiatra, professor de neurologia da USP, Universidade de São Paulo, e ele falou assim, ao longo da palestra, três coisas importantes para prevenir doença de Alzheimer. Primeiro, não guardar ressentimentos. Segundo, cultivar gratidão. E terceiro, se envolver em trabalho voluntário filantrópico na sua comunidade. Isso protege o cérebro. Repito, não guardar ressentimentos. Segundo, cultivar gratidão. E terceiro, se envolver em trabalho voluntário para sair do egocentrismo. Olha que coisa interessante, né? Uau! Quando as pessoas aqui, algumas pessoas me procuram para oração porque estão com depressão, eu sempre falo isso. Mas você está ocupada? Você precisa se ocupar. Ou se não trabalha, não precisa trabalhar, se envolva em trabalhos, né, voluntários, isso ajuda muito. Eu vou nessa linha mesmo. E a É, última pergunta, viu, Zina, é sim. muito bom você ter falado isso, e talvez alguns de vocês que estão aí estão com depressão, é, eu sei que a pessoa deprimida, em geral, ela fala assim, quando eu melhorar, eu vou fazer uma dessas coisas. Por exemplo, uma das coisas importantes para ajudar na depressão, do ponto de vista da neuroquímica cerebral, é a atividade física, caminhar ao ar livre, né? Isso é muito importante para melhorar a química cerebral e corrigir o estado depressivo. Mas o que que as pessoas com depressão falam, e tem razão de falar, não é uma crítica que eu estou fazendo, ela fala assim, "Não, quando eu melhorar, eu vou caminhar." Porque, claro, a pessoa deprimida de moderada para grave, ela quer ficar na cama, ela não tem energia, é um peso ter que levantar para fazer alguma coisa. Mas eu diria, é o mínimo que você pode fazer e o máximo que você pode fazer, pega seu corpo e se leva lá para o parque para você caminhar. Eu duvido se você conseguir fazer meia hora de caminhada, que você não vai sentir um pouco melhor ou bastante melhor depois da caminhada. Então não espere se sentir melhor para fazer, é fazer para poder sentir melhor. Isso envolve não só a caminhada, mas saia de casa e vai visitar alguém que está deprimido também. Tem até, depois você procura no meu site lá, chama-se Terapia Mitzvah, uma palavra hebraica, Terapia Mitzvah, 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 Terapia Mitzvah. Eu gravei um programa para TV, eu acho, e eu explico isso aí, cito o trabalho de um cientista muito legal, né? Que é a pessoa deprimida, que ela faz um esforço com o poder de Deus, com a graça de Jesus, e vai fazer alguma coisa, ela melhora mais do que aquelas que se entregam no estado depressivo e ficam em casa com aquela ideia de que quando eu melhorar, eu vou fazer. Tá. Muito obrigada, doutora. A última pergunta aqui. Lido muito com mulheres que estão depressivas e não querem procurar ajuda por vergonha.
Ainda existem os maus entendidos de psicológico ou do psiquiatra. Enfim, é a vergonha mesmo? Muito boa pergunta, que bom que você levantou isso. A vergonha que a pessoa que tem um sofrimento emocional, mental, a vergonha não deve ser por ter o sofrimento, mas por não procurar ajuda, né? Não é ter. Ah, você teria vergonha de estar com hepatite, né? Você teria vergonha de estar com um resfriado? Você ficaria com vergonha de ter pego Covid? Você ia ficar vergonha por ter diabetes? Você ia ficar vergonha por ter uma Mas gastrite? acho que eu acho é o julgamento, né, doutor? Se a É, pessoa está procurando ajuda, necessitando de um psicólogo, um psiquiatra, ela não está bem da cabeça, ela é louca, aquelas coisas, né? O é. estigmatismo, né, que vem com isso. Mesmo no século XXI, com IA, inteligência artificial e tecnologia de ponta, ainda existe certo preconceito de procurar Sim, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, eh, infelizmente, né? na comunidade, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, para terminar, muito importante. Queridos, as pessoas no mundo inteiro e da nossa comunidade religiosa estão muito medicadas. É de arrepiar, sabe? Cuidado. Décadas atrás, eu falei, trabalhei 40 anos com psiquiatria, né? Décadas atrás, havia muito preconceito, né? Muita vergonha de procurar profissional nessa área. E então as pessoas não procuravam, e sofriam caladas. Agora nós pulamos para um outro extremo de qualquer coisinha de tristeza já que é psicólogo. Ei, alô? Sabe? Você já falou com Deus? Você já abriu seu coração para Jesus? Você já, sabe, anos atrás eu fiz uma semana de oração em Dallas, na Igreja Brasileira de Dallas, Texas, e uma semana inteira de oração. E durante o dia atendi algumas pessoas. E atendi uma pessoa, uma jovem, e que ela abriu o seu coração e falou das preocupações dela e tal, e tinha um problema no namoro, nada complicado assim. E ela foi falando, 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 falando. Eu falei assim: vem cá, você já contou essas coisas para Jesus? Ela falou assim: não, isso é uma coisa muito particular. Quer dizer, tá com sofrimento emocional? Fale com o Senhor. Abra seu coração ao Senhor, mas abra profundamente, não é superficialmente. Profundamente, sabe? Gaste tempo em oração, gaste dias em oração, porque se o Senhor achar que é Ele que vai resolver, Ele vai resolver, ponto. Agora, se Ele achar que você precisa de um profissional, Ele vai também induzir para isso, vai encaminhar para isso. Não pense logo que qualquer sofrimentozinho emocional, tem que ter terapeuta. E alô, peraí, calma. O que que você já fez, né? Para melhorar. Muito obrigado, tá? Desculpe, passei do tempo aí. Não, nós é que agradecemos, doutor César, por estar conosco, nos abençoando. Eu tenho certeza que todos nós fomos beneficiados aqui, pessoalmente, ou por conhecer alguém na família ou amigo, que agora vamos poder ajudar essas pessoas, né, com conselhos e direcionando essas pessoas para o material do doutor César Vasconcelos lá no YouTube. Façam isso, é muito esclarecedor, porque nós não somos da área de saúde. Né, às vezes não temos esse conhecimento ou a sabedoria de dar um conselho, né, para que a pessoa precisa. Então, indiquem esses vídeos, não é, doutor César? Sim, Então, muito é, obrigada. E poderia encerrar, doutor, fazendo uma oração para o grupo? Zina, você sim. me Sim, permite fazer um sim. comentário bem Por rápido, favor, pastor Lucas. bem colaborativo? Nós que estudamos teologia, nós fazemos uma disciplina também na área de psicologia durante um semestre. Então, exceto em casos assim em que o teólogo também é formado em psicologia ou nessa área da psiquiatria, geralmente existem casos em que acontecem algumas confusões entre o processamento das emoções ou que a pessoa simplesmente tem uma necessidade realmente teológica. Um exemplo disso é quando a pessoa precisa do perdão de uma outra pessoa ou precisa entender como Deus se relaciona com o ser humano, como ele está disposto a perdoar. Aí, nesse caso, ela deve procurar o pastor realmente. Agora, quando ela precisa entender o processamento das suas próprias emoções, aí nesse caso, o teólogo ou o pastor, principalmente,
ele vai recomendar que ela procure o profissional da área da saúde mental, psiquiatra ou psicólogo. Em condições normais, o ideal é dessa forma. Até porque o teólogo, como é o meu caso, que eu não tenho formação na área da psicologia, eu não vou saber orientar vocês, por exemplo, em relação à área das emoções, diferentemente do Dr. César. Então, existe essa ponte é, através do aconselhamento, mas ao mesmo tempo também existem as particularidades dessas áreas aí, salvo, como já disse antes, se o teólogo ou o psicólogo tenha ambas as formações. É boa observação, Pastor Lucas, porque realmente cada um no seu campo, né? Apesar que as disciplinas são interligadas, aí filosofia, teologia, psicologia, mas cada um tem a sua especialidade e a gente tem que lançar mão daquele tipo de profissional que vai ter formação técnica para poder nos ajudar. É, Sim. boa observação. Então, em caso de dúvida, dá para procurar o pastor distrital e, em condições normais, ele vai saber direcionar: olha, você precisa, na verdade, consultar um psicólogo ou psiquiatra, está aqui o contato dele. Ou esse assunto é mais da teologia ou é mais espiritual, então podemos fazer um aconselhamento aqui, então existem essas diferenças. É. Só para a última observação, eu sei que talvez alguns de vocês tenham mais perguntas, mas muito provavelmente, pela minha experiência com lives, as respostas vocês vão poder encontrar eh, dentro do meu material, né, lá no canal do YouTube, youtube.com/barra claramente NT. Ali tem vários, inclusive quando você abrir lá e encontrar programas que eu já gravei ou vídeos que eu fiz com o mesmo tema, né, depressão. Mas é bom assistir mais de um, porque um eu enfatizei uma questão, outro enfatizei outra questão, então um vai complementar o outro, tá? Então algumas respostas você vai encontrar ali. Só, É, só um comentário para doutor César, que aquela fala, né, que é o mito, que depressão é falta de Deus, é falta de fé. Ah, aquela pessoa lá não está em comunhão com Deus, é por isso que está com depressão. E aí? essa pergunta sempre sai, né? Eu diria o seguinte: depressão não é falta de Deus. A falta de Deus pode piorar a depressão, mas depressão não é falta Entendi. de Deus, né? Então, a tristeza profunda, ela pode abater as pessoas. Ezequiel 3,14, Ezequiel era homem de Deus. Então, Ezequiel, ele, naquele dia não estava muito bem. Então, você vai lá, Ezequiel 3,14, ele fala: eu estava muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que interessante, né? É um exemplo bíblico de uma pessoa que estava vivendo naquele momento uma tristeza muito profunda e que Deus estava com ele, né? Ellen White teve momentos que ela teve tanta angústia, que ela teve hemorragia nasal por causa da angústia, tonteira por causa da angústia, a gente chama de reação psicossomática, e a pessoa, serva de Deus, mensageira do Senhor. O Então, Salmo 23 mesmo, né, doutor? Fala, ainda que eu ande ou Grande. passe pelo vale da sombra da morte, Não não temerei mal temerei, nenhum. porque, né, o Senhor está comigo. Está Então, vale comigo. da sombra da morte. É profundo isso, não é? é É. Então, isso. doutor, vamos fazer uma oração, então, por favor, doutor? Vamos. Tá, eu agradeço então a oportunidade e agradeço a Deus, a Zina e a todos vocês pela presença. E vamos orar então. Pai querido, nosso Criador, é muito bom pensar que nós oramos em nome do Senhor Jesus e é muito bom pensar que aquelas promessas da Sua palavra, quando Jesus falou aquelas coisas tão lindas de vem a mim, eu vou te aliviar, aquele que vem a mim eu não lanço fora, entrega até o caminho, Senhor, e o resto Ele fará. Eu daria um novo coração. Não são frases teológicas vazias. Elas são promessas reais. Jesus é real. Ele não diz o que ele não faz. Então, quando ele disse essas coisas para a humanidade, ele faz. Então, nos ajude a crer mais nisso. E crendo mais nisso, no que ele diz de que ajuda a humanidade, que a gente possa então gastar mais tempo com ele.
em Amém. oração, em meditação, em contemplação, em mastigar a palavra, como Jeremias falou, eu comi a tua palavra, ela foi o gozo e a alegria do meu coração. Às vezes não é o gozo e a alegria, às vezes é a força para lidar com a tristeza, é a esperança quando se perdeu a esperança. Então nos ajude, ajude esses irmãos e irmãs a crerem, a nós, eu também, a crer mais profundamente nessas declarações da sua palavra de ajuda divina, porque o Senhor faz o que o Senhor diz. E muito obrigado por dizer na sua palavra essas coisas tão lindas que é tudo que a gente precisa, né, para poder viver nesse mundo difícil que está ficando pior e que vai ficar pior. Nos dê um restante de dia, de noite com a sua presença, perdoa os nossos pecados e nos ajude a levantar da dor e ajudar alguém. Pela Amém. sua graça, seu poder, em nome de Jesus. Amém.